Paz do Senhor Jesus, amados irmãos em Cristo, que temos o privilégio de estarmos reunidos juntos para cultuar ao nosso Deus com alegria no coração, agradecidos por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido. E somos gratos a Ele por mais esta oportunidade de podermos estar compartilhando a palavra do Senhor juntos, para estarmos aprendendo mais sobre o que o Senhor se agrada e sobre tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Então, vamos à nossa oração inicial. Nosso Deus e nosso Pai, Deus Altíssimo, Deus Soberano, Deus Fiel, Deus que tem abençoado os teus servos, teus filhos, teu povo em todo o mundo. Todos aqueles que amam a tua palavra são por ti abençoados. Aqueles que lhe obedecem, aqueles que têm o coração voltado para a tua santa doutrina. Ó Pai amado, em obedecer e cumprir aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Nesta noite nós nos reunimos agradecidos a Ti, ó Deus justo, santo e bom, por todos esses que estão neste momento, aqueles que estão vendo este vídeo pela internet em um dia futuro. Que o Senhor ali esteja com cada um em cada lar, cada família. Que o Teu Espírito Santo também trabalhe na vida de cada um de nós através da Tua santa palavra, porque não é a minha palavra, mas a Tua palavra, a qual o Senhor com certeza não deixará voltar vazia. Trabalha no nosso coração, ó Espírito Santo. Aceita o nosso louvor e ser com cada um desses, ó Deus justo, santo e bom, atendendo a súplica, a oração e agradecidos a Ti, ó Pai, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Bom, nossos queridos irmãos, este é o primeiro domingo do mês de agosto, então não se esqueçam, próximo domingo, o segundo domingo do mês, nós temos sempre a nossa Santa Ceia do Senhor e vamos estar também preparados para esta celebração. Hoje o nosso tema é exemplo de fé. Um exemplo de fé que nós devemos seguir. E este exemplo de fé, segundo está relatado no texto de Mateus, capítulo 15, do versículo 21 ao 25, o Senhor Jesus conversando com uma mulher. Assim está escrito, Mateus, capítulo 15, versículo 21 a 25. E partindo Jesus dali para as partes de Tiro e de Sidom, e eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoninhada. Mas ele não respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então, respondendo Jesus, disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Amém. Uma prova muito grande para esta senhora durante toda a sua vida. Até então, com uma filha que tinha este problema, e ela vai buscar ao Senhor Jesus e com certeza ela não gostou muito do tratamento, mas o Senhor tem um propósito justo, santo e bom que nós vamos ver em este fato que a palavra de Deus nos registra. E é muito importante porque um dia poderemos, se já não passamos, um dia poderemos passar por uma situação desta, onde a resposta do nosso Deus é simplesmente o silêncio. Então, vamos aqui a louvar ao nosso Deus
com 2 hinos da nossa harpa cristã, o hino de número 467 e o 305, hino da harpa cristã 467, sobre as ondas do mar. Para que nenhum de nós venha duvidar, vamos louvar ao Senhor, porque esse hino é muito importante. 1, 2, 3. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abriu? Quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o mestre te vê. E na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Podes tu recordar maravilhas sem par, no deserto ao povo fartou, e o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Sim, solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Quando pedes mais fé, ele ouve, ó crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Pois com ele seguro serás. Com quem? Pois com ele seguro serás. Sim, somente com ele, o Senhor Jesus, que está no controle de toda a criatura, de toda a criação. E somente com ele podemos estar seguros, 100% seguros. As dificuldades estão aparecendo, mas o Senhor é aquele que está no controle de todas as coisas e tudo que acontece é permissão do nosso Deus. O hino 305 é o nosso segundo hino, Campeões da Luz. Aí, 1, 2, 3. Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz. Nos exércitos de Deus, batalhamos pelos céus, cantando vamos combater o vil pecado e seu poder. A batalha ganha está, a vitória Deus te dá. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis
como galardão. Levai o escudo, sim, da fé, pois a peleja dura é, mas promessas temos nós, de jamais lutarmos sós. As flechas do mal não temer, mas combater até vencer. Olha os campeões para os céus, a vitória vem de Deus. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Se alguém cansado se encontrar, sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar a vitória a alcançar. O mal vencendo avançai, e hinos a Jesus cantai, e da salvação falai, almas ao Senhor levai. Breve vamos terminar a batalha aqui, e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Mais uma vez, todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Bem, então, nós vimos nosso culto anterior, okay? E em outras oportunidades também. E o Senhor nos dará uma recompensa de tudo aquilo que fizermos para a obra do Senhor, para Ele. Vários versículos, mas os mais conhecidos, né? Quando me vistes nu, me vestiste. Quando tive fome, me deste o que comer. Quando tive sede, me deste beber. E quando nós fazemos ao nosso irmão, ao nosso semelhante, que passa por um momento de adversidade, se nós pudermos levantar a nossa mão e ajudar, nós receberemos uma recompensa do Senhor. Nesse mundo presente, não, eu creio que no mundo futuro, porque é lá que está escrito, né? Será lá. Então, somos gratos ao nosso Deus por esse privilégio, mais uma vez, desta participação de cada um de vocês que tem estado conosco, mais irmãos que têm chegado até nós nesta semana, e nós somos gratos ao Senhor, e que o Senhor esteja ali recompensando e concedendo a graça maravilhosa a cada um deles em todos os momentos. E o meu pedido de oração é em favor do nosso irmão Ogata, que ainda passa por dificuldades de saúde, ao nosso irmão Tiago, que não temos tido notícia dele, eu pessoalmente, mas eu creio que o Senhor está no controle, como sempre esteve, e que o Senhor ali esteja abençoando aquele jovem e que ele possa sair daquele hospital com alegria e a paz no coração. Esse é o desejo do nosso coração. Vamos também ouvir agora, neste momento, os nossos irmãos que
Paz do Senhor a todos, boa noite e bom Brasil. Pedido de oração é a paz, paz no coração da gente também, porque muitas vezes o coração fica aflito, né? E Deus fala pra gente não se afligir. E muita gratidão, queria agradecer, porque meu marido fez uma viagem tranquila, minha mãe também já está se instalando, tudo correndo dentro do tempo de Deus. Às vezes a gente acha que está faltando alguma coisa, ou podia ser um pouco antes, mas eu sempre peço para Deus acalmar o meu coração, porque nós, como crianças mimadas, queremos as coisas no nosso momento, e o nosso momento não é o momento certo. O momento certo é o momento que Deus preparar para. E aí, muita gratidão. A paz, irmãos. Eu só tenho a agradecer pela semana que se passou, porque Deus deu vitória essa semana, né? Minha esposa daqui a pouco vai contar. O meu pedido de oração hoje é um pedido um pouco mais especial, que é pro meu amigo lá que está se casando hoje, com a minha prima, o Eric e a Kátia estão se casando hoje. Então, para que Deus entre para abençoar esse casamento, né? Porque ele não é evangélico, mas a gente crê na salvação dele, né? Que ele é uma boa pessoa, então, graças a Deus, está entrando para a família. Esse é o nosso pedido nesse dia de hoje. A paz dos irmãos, agradecer pela semana que se passou, né? Agradecer aos irmãos também, né? Eu consegui a minha carta, na terça-feira eu fiz a última prova, né? Passei, então graças a Deus eu já consegui a minha carta, né? Então agradeço as orações dos irmãos, né? E agradecer a Deus também, né? Pelo casamento da Kátia também, como o Anderson falou, né? Pela semana que vem, que vai ser a última antes de assumir, né? Que Deus abençoe. E só gratidão. Consegui. Me atrapalhei todo aqui. Agora tá saindo um monte de negócio aqui. Pai do Senhor, estão me vendo? Eu não estou me vendo, mas tá bom. Sim, agradecer a Deus, né? Deixar o Salmo 37:4, né? Que o Senhor. Vocês consulte lá, não vou falar não. Amém? Como a minha esposa disse, às vezes a gente pede as coisas e eu havia pedido algo para o Senhor, né? Meio que não pudesse acontecer, né? Alguns irmãos viram, né? Que Deus me abençoou com um upgrade na viagem, pude viajar na primeira classe, né? Então sou grato a Deus, ajudou bastante a descansar, foi no primeira parte do voo. E o mais importante não foi isso, é claro, que chegamos bem, como minha esposa falou, estamos nos instalando, resolvendo as coisas que precisa e está tudo caminhando segundo a vontade do Senhor, né? E que Deus também possa me abençoar no meu retorno e tudo que precisamos resolver segundo a vontade dele, né? Conservar minha sogra aqui com saúde, eu peço por ela. E um pedido especial é a mudança dela, né? Que está um pouco atravancada, gerou uns certos problemas, né? Mas que chegue no tempo que o Senhor queira que chega mesmo, né? E nós possamos continuar confiando. Porque realmente ela aqui não tem todas as coisas, mas está bem instalada, a gente está se virando, né? E graças a Deus está dando tudo certo, segundo a vontade do Senhor. Aí agradecemos, tá bom? Que Deus abençoe também a minha esposa aí, guarde ela nesse tempo aí que eu estou fora, né? E agradeço os irmãos a oração, né? E também agradecemos a Deus, né? Que devemos agradecer pelas bênçãos dos irmãos, o casamento aí, a carta da nossa irmã. Nós estamos felizes quanto ela, né? A Bíblia diz que é para nós se alegrarmos e chorarmos com o nosso irmão também, né? Amém? Que Deus abençoe vocês. Fiquem na paz. Amém.
Bem, graças a Deus. Benção, viu, Carlão? Que Deus abençoe a sua estadia por aí. Continue te usando, viu? Seja bênção na vida da sua sogra, irmão. Deixa Deus te usar. Pastor, agradecendo também a Deus pela semana. Semana de bastante trabalho, bastante calor também, né? E realmente é isso. Agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele tem proporcionado. Orando também pela vida da minha sogra, também pela vida da Rê também, pela saúde dela, que ela tem se sentido um pouco fraca ultimamente. Então que o Senhor possa estar concedendo graça, estabelecendo as forças em nome de Jesus. E é isso. Bom dia, boa noite. こんばんは。7月の27日に九州の方で熊本震災があったんで、10年のうちまだ2回もあってるから、計り知れない衝撃を受けてると思いますね。今、救援物資とかいろいろとやってる状態でしょうけども、それにしても大変だと。この暑さの中、生活するだけでも大変なのに、片付けとかいろいろと。その部分を含めた形で、少しでも力になればと、お祈りをお願いします。以上です。Dele, né? Boa noite. Boa noite, bom dia para todos. Então, o calor continua, né? Muito calor. E ele falou de Kumamoto, né? Que dentro de 10 anos, segundo remoto, muito forte, né? Da outra vez também, dessa vez foi pior ainda. Então, tem muita gente, assim, sem ar-condicionado, sem lugar para ficar, porque tem poucos lugares, né? Para eles se acomodarem, né? Então, tem muito lugar que não tem água, não tem luzes. Então, necessita igrejas, né? E algumas igrejas estão ajudando, e os policiais, o exército, todo mundo ajudando, né? E que alcance, né, a ajuda do país, né, para eles, né, que Deus, por causa de muito calor, estão sofrendo muito, né, porque da outra vez, não foi foi mês 10, acho, né, 10, dessa vez, 11, mês 11 foi da outra vez, e dessa vez, né, nesse verão, então eles estão sofrendo muito, né. Então, gostaria que orasse, né? E pelos irmãos, né, que estão sofrendo em Nigéria, né? África, né? Muita perseguição, muita morte. Gostaria que orasse, né? Também por todos os irmãos, por todas as perseguições, mortes que estão tendo nossos irmãos. E agradecendo por tudo, né? Esse momento, pelos irmãos, pelas orações. Estão conosco aqui. A irmã Leia, o irmão Sebastião, Samuel. E tem nos concedido, nos dado, nos proporcionado. Agradecer pelo imenso amor, pelo cuidado, pelo zelo que Ele tem com todos nós. Amém. Eu sei que nesse momento realmente o Kumamoto está passando por dificuldade, né? Mas Deus sabe de todas as coisas, né? E vai enviar realmente pessoas que vão ajudar, né? E também por esse motivo nossa fábrica deu folga para gente essa semana inteira. E a gente vai ficar em casa, né? Porque a gente faz peças para Toyota. Mas algumas pessoas da fábrica vão trabalhar. O chefe, o Chaim. Mas que Deus esteja abençoando, né? Para que restaure logo tudo. Amém. E meu pedido continua ainda pelo nosso visto, que até agora ainda não temos nenhuma resposta. Mas estamos confiantes em Deus. E também pedir oração pela minha filha, né? Que no mês 9, mais ou menos, ela vai também tirar a carta dela, assim como a Keiko. E em nome de Jesus vai passar que nem ela. Amém. E também pedir oração pela minha pastora Fátima, do Brasil, e a amiga da minha filha, a Sati. Amém. Amém, graças a paz. Graças a paz, irmão. Agradecer a Deus, né, pelo dono da vida, pelo ar que respiramos. Esse clima, sabe que está quente, mas é maravilhoso. Tudo que Deus faz é perfeito e agradável. E o pedido de oração é para a restauração da saúde da pastora Fátima, né? Lá no Brasil. E pelo nosso país, né? Que está vendo agora vai começar a luta
para as eleições para presidente, que Deus venha estar colocando ali sabedoria no povo para votar na pessoa certa, né? Amém, Jesus. Deus venha dar direção para que cada um possa saber qual é o propósito mesmo de Deus nas nossas vidas, para que a gente possa ser guiado por Deus, pelo Espírito Santo, para pessoas votar na pessoa certa. Amém, Jesus. Amém? Muito grato. Samuel. Quero pedir isso pelo nosso vice, ela não chegou. Sim. Que Deus continue protegendo a gente, como sempre esteve cuidando da gente, cuidando da minha irmã, da minha família. Só. Amém. Amém, Jesus. Irmãos netos. Senhor, quero agradecer a Deus por mais uma semana que passou, essa que se inicia, pedir para que o Senhor tenha misericórdia, né, do nosso país, nos ajude. Também quero agradecer porque na terça-feira eu pedi oração no culto das irmãs por um exame que meu cunhado Ezequiel ia fazer por conta da dor que ele estava sentindo na cirurgia. E ele fez o exame para a glória do Senhor Jesus, deu tudo bem, não deu alteração nenhuma na cirurgia do transplante, né, que ele fez a doação. Isso é para honra e glória do nome do Senhor e estamos com o nosso coração agradecido. Gostaria de continuar pedindo oração por ele, pelo Rafael, pelos meus pais. Deus abençoe. Amém. Lembre-se, irmãos também, podem estar conosco, mas o Senhor conhece todas as necessidades. Raíssa. A graça e paz a todos. Graça e paz, irmã. Queria estar pedindo para Deus estar abençoando a vida da minha família, de todos os irmãos. E estar pedindo oração para ele também estar me dando capacidade para conseguir passar, né, na carta para o mês 9. Amém. Amém. O mesmo Deus que abençoa a irmã Keiko é o mesmo Deus que abençoa a irmã com esse desejo do coração, para que possa ser útil na vida de outros. O Senhor é bondoso. A irmã Ana. Oi. Paz do Senhor. Então, a irmã Ana... Paz do Senhor. A paz do Senhor. A irmã Ana está conosco pela primeira vez. Ela já esteve conosco pessoalmente, com as irmãs também, nas quartas-feiras. E vamos saudá-la. Seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe e guarde, irmã, e o vosso pedido de oração. Eu queria agradecer por a vida de todos nós, por essas reuniões que são uma bênção do Senhor, né? Deus Santo. Queria pedir oração para minha filha Giovana, que ela está com a dermatite bem alterada. E para essas vítimas, né, do terremoto de Kumamoto, para nosso Brasil, né? Amém, Jesus. Para todos nós que estamos aqui hoje reunidos, né? Amém. Deus abençoe, então. Amém. Amém. O Senhor tem sido benigno, bondoso, e Ele é um Deus fiel. A irmã Mieko, por gentileza. Boa noite, a paz do Senhor. Eu também só quero agradecer a Deus por tudo e por todos, né? Pela vida do Tiago, ele está estável, agora está sem monitor, né? Mas continua no mesmo hospital, ainda não foi transferido. A família pede oração e intercessão por ele. Não tem evoluído, está estável, né? E pela vida do nosso neto Yushin e das crianças da igreja Shinohara que vão para o acampamento em Tanzawa, no Yarlândia, né? A partir de amanhã, o Chode e o pai vai junto. E nós, aqui em casa, vamos ficar com as duas meninas, né? Por 3 dias, né? Agradecimento a Deus, realmente, por tudo e por todos. Amém. Então vamos orar os nossos irmãos também que nos veem pela internet. E lembre-se desses pedidos de oração. E quando estiverem vendo este vídeo, ore em favor de cada um desses pedidos que foram aqui mencionados. Que o Senhor também vos recompense pelas vossas orações. Vamos orar juntos então neste momento. Ó Altíssimo e soberano Deus e Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
a cada um desses pedidos dirigidos aqui, ó Senhor, são para a honra, louvor e glória do teu santo nome. A cada um desses teus filhos tem um desejo no coração, um coração agradecido pelas bênçãos que o Senhor tem concedido. Todos esses, com certeza, receberam bênçãos do Senhor em mais uma semana que tem se passado. E nós te louvamos, te agradecemos, porque cada um desses também tem um pedido de oração intercessório em favor de uma pessoa que não está presente, mas é um ente querido, um familiar, uma pessoa que muitas vezes, diante da tua graça, da tua misericórdia, tem demonstrado fé. Mas, Senhor e Pai, alcança-os aonde estiverem, cada um desses pedidos, o desejo do coração desses irmãos, ó Pai, seja por ti satisfeito segundo a tua misericórdia, que é infinita. Temos visto e temos ouvido que o Senhor tem operado maravilhas no meio do teu povo. A doença, a enfermidade, para o Senhor nada é. Para nós pode ser impossível, mas o Senhor é aquele que restaura, que restabelece. O Senhor nos conceda esta proteção aos familiares, aos nossos filhos, aos netos, aos teus servos, ao teu filho, ao teu povo que vive em países perigosos, Senhor, meu Deus. Aqueles que levam a tua palavra muitas vezes chorando, mas o Senhor os recompensará abundantemente, poderosamente, nesta vida presente e na vida futura, Senhor, meu Deus. Terão uma vida eterna de glória diante da tua presença. Permanece com cada um desses teus servos que aqui estão neste pedido de oração que eles mencionaram, ó Pai. Estão diante de ti, diante do teu trono. Cada um desses teus filhos te louva e te agradece pelos benefícios que o Senhor tem concedido. A tua presença, a tua cura, a tua libertação, a tua salvação, a tua renovação. Tu és Deus que pode tudo em todas as coisas. Por isso nós te agradecemos, Pai, e te pedimos em favor de cada um desses. Não vou mencionar todos os nomes aqui, mas o Senhor sabe e conhece, ó Pai amado. Por isso, derrama das tuas santas bênçãos em cada lar, cada família aqui mencionado. Aonde estiverem os teus filhos, eles recebam esta palavra maravilhosa, que é uma palavra de consolo vinda da tua boca, ó Deus justo, santo e bom. Concede esta graça maravilhosa da tua presença, porque sem ti nada somos, nada poderemos fazer, mas a tua graça nos basta. Por isso continuaremos firmes e confiantes que o Senhor estará com cada um de nós em mais essa semana que se inicia. Te agradecemos, Pai, por todas essas bênçãos aqui mencionadas e te pedimos a tua presença em mais uma semana em todas essas vidas, em cada nome de cada pessoa que aqui foi mencionado. E é no nome santo de Cristo Jesus que nós te agradecemos. Por aqueles que não puderam estar conosco, o Senhor esteja abençoando a nossa irmã, o nosso irmão, com a tua graça, a tua presença e o teu cuidado. E é no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que nós te agradecemos e te pedimos as tuas santas bênçãos. Amém. Irmãos, desculpa um pouquinho. O pastor citou hoje que tem 3 igrejas na região de Kumamoto, onde teve terremoto, e não foram afetados, estão abrigando as pessoas, porque tem luz, tem água, tem tudo, né? Então, são 3 igrejas grandes. Amém. Em nome de Jesus. Sim. Vamos continuar orando. Bom, que o Senhor esteja abençoando a cada um daqueles que passaram por dificuldades, que estão passando por dificuldades, mas nós sabemos que o Senhor é Deus fiel, Ele vela e zela pela palavra dEle, pelas promessas dEle. Então Ele é um Deus que não vai rejeitar, que não vai deixar nenhum daqueles desamparados. Antes, aqueles irmãos que lá estão servirão de bênçãos na vida de outros. Bem, antes de continuarmos, eu gostaria de avisar aos nossos queridos irmãos, quero esclarecer um equívoco que mencionei no nosso culto passado, da semana passada. Então, estávamos comentando o texto de Lucas, e de acordo com o texto de Lucas, capítulo 10, versículo 1, o Senhor Jesus enviou 72 discípulos para irem adiante dele pelos lugares onde ele estava por ir. Então, foi um equívoco da minha parte, talvez mencionado Você não sabia o nome, um outro número, mas
Eu lembrei um outro número e se falei incorretamente. Então, foram 72 discípulos, de 2 em 2, indo adiante do Senhor para preparar o caminho por onde o Senhor Elias iria passar. Então, vamos ao nosso texto, capítulo 15, do versículo 21. E partindo, então, desse texto, do nosso texto de hoje. Eu não sei quem é, mas... Então, o Senhor Jesus foi para as partes de Tiro e de Sidom. Bom, Sidom, então, era uma cidade do Mediterrâneo ao norte de Tiro. Bom, não resolveu nada, né? Sidom era uma cidade do Mediterrâneo ao norte de Tiro. Bom, então agora tem que explicar o que é Tiro. Então, Tiro, o nome da cidade, um porto marítimo, uma cidade do Líbano, atualmente do Líbano. Então, ela está distante de Jerusalém 297 quilômetros. Não podemos confundir com Caná da Galileia. Então, esta mulher era uma mulher cananeia do nosso texto. Mas, então, não confundir com Caná da Galileia, que está a 157 quilômetros de Jerusalém. Então, quase a metade do caminho. E nós sabemos onde o Senhor Jesus fez o seu primeiro milagre público. Então, transformou água em vinho. Então, apenas para localizar aonde o Senhor Jesus estava, então, nessa cidade de Tiro, e é bem distante de Caná da Galileia, porque o texto trata que era uma mulher cananeia. Então, o nosso capítulo 15, versículo 22 diz: E eis que uma mulher cananeia. Então, cananeia não era de Caná da Galileia. Ela era uma mulher galileia e não cananeia. Mas esta mulher, sim, era uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias. Clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Então, ela era uma mulher da cidade de Caná, localizada perto de Tiro. Então, bem ao norte, muito ao norte de Jerusalém. Então, bem distante, quase 300 quilômetros, então, como nós vimos, 297. Então, essa mulher era uma mulher pagã. Mas, apesar de ser pagã, de viver em uma região de puro paganismo, idolatria desenfreada, ela tinha fé de que o Senhor Jesus podia curar a sua filha, que estava com demônio. Então, ela pertencia a um povo idólatra, e eles eram desprezados e odiados pelos judeus. Ok? Apenas alguns conhecimentos que são importantes para entender esse texto. Então, essa mulher, no entanto, veio ao encontro do Senhor, pois ela cria e confiava que ele tinha poder para curar a sua filha que possuía demônio. Então, ela foi atrás dele, mesmo não sendo permitido a ela. Então, ela reconheceu a Jesus como Senhor no nosso texto. Ela o reconheceu como o Filho de Deus, do Deus vivo. E também reconhecendo que ela não tinha direito de pedir algo ao Senhor. Então, ela disse: Senhor, tem misericórdia de mim. Por várias razões. Não era somente pelo fato, por outras razões. Não era apenas pelo fato dela ter uma filha com demônio. Porque ela não tinha direito de aproximar-se do Senhor Jesus, que era um judeu. E ela, assim, nem poderia conversar. Então, lembre-se de um outro encontro com uma mulher que o Senhor... ela disse para o Senhor: ó Senhor, o Senhor sendo
judeu pede para mim água, ou seja, eles não conversavam entre si, nem podiam se ver nem de longe. Então, é assim como esta mulher procedeu que nós devemos nos dirigir ao nosso Deus Salvador, pois nós não somos dignos de receber nenhuma das suas santas bênçãos. Ao não se dirigir ao Senhor com irreverência, mas sempre sabendo que Ele é Deus Todo-Poderoso, que Ele é um Deus de amor e que Ele atende, tem poder para atender às nossas necessidades, ao pedido e ao desejo do nosso coração, em favor de outros, como fizeram alguns irmãos aqui neste dia, neste momento. Então, no versículo 23, está escrito: mas ele não lhe respondeu palavra. Por quê? Porque ela disse: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoninhada. E então, ele não lhe disse palavra nenhuma. Senhor, tem misericórdia de mim. Então, muitas vezes nós poderemos obter uma resposta dessa, que é o silêncio. Mas, no versículo 23, mas ele não lhe respondeu palavra, ou seja, não lhe disse nada. E os seus discípulos, ainda para agravar a situação dela, chegando ao Senhor Jesus, rogaram-lhe dizendo, não é pedir assim, Senhor Jesus, se for possível. Não. Rogaram-lhe dizendo, despede-a, que vem gritando atrás de nós. Ou seja, chamando a atenção da presença do Senhor Jesus, e que os discípulos, nesse momento, não estavam muito se agradando deste fato, dela estar gritando. Por quê? Porque ela era de um povo pagão, não tinha direito de fazer o que ela estava fazendo. Então, nós vemos nesse versículo que ela foi inicialmente recusada pelo Senhor Jesus por ser estrangeira. Então está escrito, mas ele não lhe respondeu palavra, não falou nada, calou-se. Mas, pelo fato de ela ser estrangeira, talvez, então foi o que ela foi recusada ao seu pedido. Mas, mesmo sem obter nenhuma resposta de Jesus, ela continuou crendo. Muitas vezes tem pessoas que, como eu vi uma pessoa, ouvi uma pessoa me dizer, eu pedi uma coisa para o Senhor Jesus, ele não deu, então eu não peço mais. Não era cristão, não sei se é, não sei onde está. Trabalhou aqui comigo alguns anos atrás. Então, mesmo sem obter nenhuma resposta de Jesus, ela continuou crendo e perseverou até obter a ajuda do Senhor. Então, perseverança é algo que nós devemos ter, não somente na obra do Senhor, na vida diária também, no nosso local de trabalho, que muitas vezes é difícil, na nossa comunicação, temos que ter perseverança. A cura não chegou, vamos continuar orando. Então, a cura e a libertação da sua filha, que estava sofrendo muito, foi o que ela perseverou, ela continuou, confiando que o Senhor, uma hora, em um momento, iria responder a ela alguma coisa. Então, ela estava determinada em obter a cura da sua filha, pois ela tinha ouvido falar de Jesus, como está escrito em Marcos capítulo 7, versículo 25, um texto que eu passei para alguns irmãos. Então está escrito, por Marcos capítulo 7, versículo 25, porque uma mulher, também não menciona o nome, cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. Era um cristão já de muito tempo? Com certeza não. Então ela ouviu falar do Senhor Jesus. Muitas vezes nós falamos do Senhor Jesus, a pessoa ouve, mas eu não preciso do seu Jesus. Não?
Então, infelizmente, é uma resposta que leva a uma vida eterna errada. Então, essa mulher foi até Jesus, por quê? Porque ela tinha fé e esperança que poderia receber do Senhor o que queria. Aquilo que ninguém ainda tinha podido dar para ela. E que ela ainda não tinha poder, ainda não pôde conseguir por seus próprios esforços. E que com certeza ela fez alguma outra coisa, ou mais que uma coisa, para resolver esse problema. Mas era um problema espiritual. E não, talvez ela foi a algum médico ou coisa semelhante. Não está relatado. Mas ela já não tinha esperança. A única esperança que lhe restava era de obter a cura da filha através do Senhor Jesus. E é por isso ela tinha fé e esperança nele, por isso ela se dirigiu a ele. Então você e eu, nós devemos ter a nossa fé e a nossa esperança depositada em Cristo Jesus. As pessoas que estão sofrendo atualmente de toda a forma de adversidades que ocorrem na nossa vida, nós devemos encorajar as pessoas para que elas tenham fé, porque no tempo, pelo Senhor determinado, algo vai acontecer. Eu não vou dizer o que, porque nós não sabemos, mas o Senhor não dormita, Ele está sempre atento e Ele dará a solução no tempo por Ele determinado. Então, seja qual for a nossa necessidade, nós devemos fazer o quê? Nós vamos fazer como ela fez. Então, não é pedir uma vez e pronto, porque senão estava escrito naquele versículo, pedi uma vez só, mas buscai, está escrito uma vez só. Então eu tenho que pedir, eu tenho que buscar, eu tenho que me interessar, eu tenho que ser persistente, eu tenho que ser perseverante. Então vamos fazer como ela fez. E essas são as características desta pessoa, desse exemplo de fé. Então levar ao Senhor as necessidades, levem as vossas necessidades para o Senhor Jesus, pois só Ele pode dar a melhor solução para as nossas necessidades. Tudo aquilo que necessitamos, muitas das coisas que nós necessitamos, o mundo pode oferecer, mas todas as nossas necessidades só podem ser resolvidas, satisfeitas pelo Senhor. Por quê? Porque Ele conhece toda a nossa estrutura e sabe do que somos dependentes. E, ainda que a nossa, independente de qual seja a nossa necessidade, é cura, é libertação, é intercessão, é em favor de outro ou é em favor de mim mesmo, da minha própria saúde, da minha própria família, ou da vossa, ou de cada um de nós, ou de terceiro, de um ente querido, como foi mencionado aqui, por uma pessoa que não conhece a Cristo, que o Senhor esteja ali, porque Ele é o mesmo, Ele vai responder, ainda que eu não peça em meu favor, em favor de uma outra pessoa, mas Ele pode responder. Ele tem poder para isso e Ele está ciente de todas estas coisas. O nosso dever é buscar com perseverança e com fé, confiando. Então busque ao Senhor e confie que Ele pode fazer o impossível. Existe um versículo maravilhoso de que eu vou buscá-lo, mas ele não vai me rejeitar. João 6,37. Eu tenho uma certeza, é uma promessa do Senhor. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, ou o rejeitarei, como algumas versões. Então, é uma promessa do Senhor Jesus. Não está escrito isso porque faltava coisa para escrever, algo para escrever na Bíblia, na palavra do Senhor. Não, é o Senhor Jesus diz: todo o que o Pai me dá, aquele que vem a mim, esse virá ao Senhor. Então você busque ao Senhor. Eu e você e todos nós vamos buscar ao Senhor. E aquele que vem na nossa posição, que vai até o Senhor,
de maneira nenhuma ele nos vai lançar fora. Ou seja, ele não nos vai deixar sem uma resposta. Então ele deixou essa pessoa sem resposta, mas ele continuou falando. Então, o silêncio de Deus, que foi o que o Senhor Jesus fez neste fato, e esses versículos, principalmente esses versículos desse capítulo, são muito polêmicos. Cada um, muitas vezes, quer entender de uma forma, mas o silêncio de Deus não indica que ele não quer atender às vossas e às nossas necessidades. Não é porque ele não está respondendo que ele não está atento e também que ele não vai responder. Então, o silêncio de Deus, em muitas situações, é pedagógico e serve para edificar a nossa fé. Por quê? Porque ele age em um tempo diferente do nosso. Senhor Jesus, não está vendo? Olha, já fazem 10 anos que eu estou sofrendo. Mas continua pedindo. O que faremos? O Senhor tem um propósito nisso. Ou seja, é para nos ensinar, é pedagógico. E serve também para edificar a nossa fé. Vamos continuar tendo fé. A nossa fé será acrescentada. E quando eu receber algo do Senhor e que o mundo não pode me dar, aí eu tenho que dar toda a honra, todo o louvor e toda a glória a Ele, porque Ele é que merece. Então sempre tem algo, um propósito justo, santo e bom do Senhor em não responder no tempo que eu penso que Ele vai responder. Então, nesse relato de Marcos 7, capítulo 27, ele nos diz que o Senhor tem as suas prioridades, mas ele nunca deixa de responder ao nosso pedido. Marcos 7, 27 está escrito: mas Jesus disse-lhe, para esta mulher, deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Aí ela ficou mais chateada ainda, talvez, mas ela desistiu, não. Então, a palavra primeiro aqui mencionada já nos indica que aqui nesse texto houve uma segunda oportunidade. Então ele falou, primeiro eu vou fazer isso e depois eu vou atender o vosso pedido. Mas ele não falou, ele só falou que deixa, Senhor, tem misericórdia de mim, vai curar a minha filha, ou cura a minha filha. Ele falou, não, primeiro deixa eu fazer isso, e depois eu vou fazer o seu pedido, em outras palavras. Então a palavra primeiro nos indica que ela entendeu que uma outra opção estava disponível. Ela falou, então a primeira não está disponível no momento. Vou pela segunda, talvez uma outra opção esteja disponível. Então, este obstáculo foi apresentado para ela para quê? Para que a sua fé pudesse amadurecer. O Senhor Jesus, assim como disse para Maria e Marta, não se preocupe, Lázaro, pode ficar sossegado que eu vou aí visitar ele, eu vou encontrar ele, eu vou restaurar a saúde dele. E ele não foi. Não, nós sabemos que ele foi bem depois e Lázaro estava morto. Então, a Maria, o que aconteceu? Se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morto. E nós sabemos o que aconteceu então. Sim, era 4 dias, já cheirava mal. Então, essa nossa querida também, ela teve fé. Se você tiver fé, você vai ver a glória de Deus. E foi o que aconteceu. Então, não foi no tempo que ela queria. O Senhor esperou até Lázaro morrer para quê? Para provar para nós que ele tem poder sobre a morte. Então, ela também, esta mulher, não? Tendo a sua fé colocada à prova, ela teve a sua fé colocada à prova e foi aprovada. Então, ela, como uma mulher cananeia, não tinha direito de se aproximar de Jesus. Ela vê o Senhor Jesus como o Messias.
Ela o vê como a sua única esperança. Ela vê o Senhor Jesus como digno de toda a sua adoração. É assim que nós devemos nos dirigir ao Senhor. Ele é o Messias prometido? Amém. Ele é o Filho de Deus vivo? Amém. Ele é a nossa única esperança? É o único caminho para o céu, sim. Então, ele é digno de toda a nossa adoração? Aleluias, com certeza. Então, ela, através desses passos que ela fez, ela se humilha aos pés do Senhor, oferece-lhe adoração e suplica a ele por sua ajuda. Muitas vezes nós invertemos o caso. Busca o Senhor, suplica a ele, depois que recebe, aí depois que agradece a ele. Ela fez o processo inverso. Então ela se humilha aos pés do Senhor, agradece, oferece louvor e adoração e suplica a ele por ajuda. A ajuda ainda não tinha chegado. No versículo 26 e 27, é bom lembrar que nessa época os judeus viam a todos os não-judeus como cachorros. A palavra que usavam se referia a um cão sarnento e vira-lata. Existe em todo idioma sempre aquelas pessoas que usam uma palavra de, como falamos, uma metáfora, para se referir a uma pessoa menos favorecida muitas vezes. Então era uma metáfora usada para pessoas impuras. Então o Senhor Jesus usou essa parábola em Mateus capítulo 7, versículo 6. Lá tem um sentido. Então, Mateus capítulo 7, versículo 6 está escrito: não deis aos cães as coisas santas. Não vou ler o versículo todo. Então, o que significa? A palavra usada pelo Senhor Jesus naquele texto é diferente daqui desse nosso texto. Ele tem um significado diferente daqueles cães e dos cachorrinhos. Logo na palavra lá são cães, aqui são cachorrinhos. Então, é um significado diferente porque ele se refere a um filhote de estimação da família. É algo completamente diferente. Então, que era o que acontecia quando as pessoas comiam e tinham, e em alguns lugares existe, um gatinho, um cachorrinho que come aquilo que cai da mesa. E são o quê? Animais de estimação da família. Então ela respondeu, em outras palavras, né, quando ele disse que não era bom dar aos cachorrinhos aquilo que era para primeiramente aos filhos. Então tudo ela entendeu e talvez pensou, tudo o que eu necessito é um pedacinho de pão, igual àquele que cai da mesa do Senhor. Então, uma migalha poderia ser tudo o que ela sabia. Tudo o que ela receberia. Então, talvez ela não sabia, mas uma migalha poderia ser tudo o que ela receberia. Mas ela sabia que, sendo uma porção tão pequena, mas vinda das mãos do Senhor, seria mais que suficiente. É o pouco, o Senhor está te apresentando algo que parece pouco? Parece pouco. Mas é mais do que o suficiente vindo das mãos do Senhor. No versículo 28, então, o Senhor Jesus viu a fé que essa mulher possuía. Apesar das provações que ela passou, os discípulos pedindo ao Senhor que ela fosse calada, mandasse ela para outra parte. A não resposta do Senhor Jesus. E, posteriormente, a resposta que ele deu a ela, comparando a cachorrinhos. Então, apesar dessas provações que ela passou, a sua fé foi maior do que a fé de muitos judeus. Por quê? Se a sua fé foi muito maior do que muitos judeus que haviam nesta época, o Senhor recompensou a fé da mulher.
concedendo exatamente o que ela queria e pediu. Então, ela, sabendo que até aquilo que caía da mesa do Senhor, que era algo tão insignificante, mas que para ela reconheceu poderia ser tudo aquilo que ela necessitava. E foi através da fé que o Senhor, através da fé que ela teve, que ela tinha, foi que o Senhor a recompensou e concedeu exatamente o que ela queria e pediu. Então, quando ela chegou em casa, numa outra passagem, a sua filha já estava curada. Não? Então, o que podemos entender? Nós servimos a um Senhor, a um Deus que pode ajudá-lo a obter o que você precisa. É o mesmo Deus, é o mesmo Senhor. Ele foi morto, mas está vivo. Então, tudo aquilo que nós necessitamos e precisamos, o Senhor pode atender às nossas necessidades, independente de qual seja a sua e a minha e a nossa necessidade. Você pode ir até o Senhor e esperar na sua providência no tempo divino. Amém? Então, é pela graça do Senhor que nós chegamos até aqui. Tudo Ele tem nos concedido. E Ele, com certeza, permanecerá abençoando a cada um dos servos. Ele se alegra em abençoar, mas Ele precisa ver a fé em nosso coração, de permanecer confiando nele. E se nós permanecermos fielmente confiando nele, perseverando e atentos, Ele nos recompensará abundantemente, muito mais do que pensamos e do que pedimos, ou do que pedimos e pensamos. Então, essas são promessas do Senhor para a sua vida, para a nossa vida. Vamos continuar tendo fé o suficiente para que a mão do Senhor opere na vida de cada um de nós. Deus vos abençoe e guarde. Que o Senhor esteja conosco em mais uma semana e que no próximo domingo, querendo Deus, possamos estar aqui reunidos no nome do Senhor Jesus para participar da Santa Ceia do nosso Deus. Agradecemos de coração cada irmão, cada irmã que tem estado conosco e nos veem pela internet. A nossa irmã Ana, que está pela primeira vez conosco, que o Senhor ali esteja abençoando o seu lar, a sua família, o seu local de trabalho, igualmente a cada um desses irmãos que têm perseverado durante todos esses anos de estarem conosco. O Senhor os recompense e permaneçam fiéis ao Senhor e Ele estará com cada um de nós. Vamos orar para encerrar. Mais uma vez, agradecidos estamos neste dia, neste momento, nesta oportunidade que o Senhor tem nos concedido de poder proclamar a Tua palavra e nos acrescentar a fé, porque está escrito, sem fé é impossível agradar a Ti, ó Deus soberano, justo, santo e bom. Mas é o Senhor que nos acrescenta a fé. Então, busquemos com o nosso coração, confiando que o Senhor é poderoso para fazer aquilo que o nosso coração deseja para as nossas necessidades, para as necessidades do nosso semelhante pelo qual nós oramos. Continua a estar com cada um desses teus servos em mais esta semana. Aqueles que nos veem pela internet, continua abençoando, Pai. Por amor e em nome de Cristo Jesus, teu Filho amado, é que nós te agradecemos e te pedimos a tua presença santa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação no Espírito Santo permaneçam com todos nós desde agora e para sempre. Amém, Senhor Jesus. Muito grato, meus irmãos amados, Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.